Olá, vamos retomar a nossa conversa sobre a questão das compulsões, mas para falar desse assunto, nada melhor do que lançarmos mão de Sigmund Freud, voltarmos às suas primeiras definições a propósito da questão da repetição que ele via comparecer junto aos seus pacientes. Em 1892 e também em 1895, ele vai dizer que tudo que diz respeito ao humano passa pela linguagem. E ele vai falar também, já em 1900, um pouco depois, no capítulo 7 da Traumdeuten, né? Ele vai apresentar, a propósito do sonho, que há um sistema, né, que ele vai montar, um sistema autônomo, que é aquele do pente do aparelho psíquico, que ele vai dizer que é um instrumento que serve às produções psíquicas, para a gente entender o que se passa no psiquismo. Ele vai dizer que o que é percebido deixa traços, desde quando se é ainda muito pequeno, um bebê, um ínfase. Tudo que se passa em torno do berço, as palavras que são ditas, o acender e apagar as luzes, as movimentações, os odores, tudo que se passa é absorvido pelo bebê como traço, né? Não tem nome, porque ele ainda, embora ele nasça no campo da fala e da linguagem, ele está, na verdade, subtraído desse campo, ou se a gente quiser, ele só está nesse campo enquanto objeto. E um objeto que não é um objeto qualquer, que absorve tudo que está no seu entorno, mas como ele não tem ainda a fala, ele ainda não apreendeu, não tomou para si uma fala, ele não tem como nomear. E a gente sabe a importância do nomear as coisas no mundo. Então, ele vai dizer que tudo que é percebido deixa traços e abre uma via, que é a via direta da motricidade. Então, motricidade no sentido do choro, do bebê, do incômodo, né, com aquilo que se passa com ele. Entre percepção e consciência, diz-nos Freud, vai se constituir uma retenção, é um espaço entre percepção, aquilo que se percebe, e a consciência, que ele ainda não tem, porque ele não tem como ter essa consciência, abre-se um espaço, né? Esse espaço vai constituir aquilo que vai ser chamado de recalcado. E que vai tender necessariamente a uma descarga, né? O recalcado procura retornar compelido por uma força constante, que é a força pulsional. Pouco depois, um bom tempo depois, 14 anos depois, em 1914, num texto maravilhoso chamado Recordar, Repetir e Elaborar, é que ele vai, de fato, desenvolver a sua teoria a propósito da questão da repetição. E ele vai nomear o mecanismo específico da repetição, que é a compulsão à repetição. A noção de Wiederholungszwang está em 1914, portanto, Wiederholungszwang nomeia compulsão à repetição. E vai ser reevocado esse termo ao longo de toda a sua trajetória teórica. Muito tempo depois, em 1924, 1920, 1924, 1927, esse termo vai retornar à escrita de Freud. Ele vai dizer que uma compulsão é sempre uma força que empurra, né? Essa força é um impulso que empurra e pretende dizer alguma coisa, mesmo quando ainda não há o que ser dito. Também é importante dizer que esse termo repetição,
é menos descritivo para Freud do que o que ele vai chamar de compulsão à repetição. Ele vai dizer que a repetição se caracteriza por duas etapas, a gente pode dizer. O retorno do recalcado. Recalcado, por quê? Porque não encontrou uma expressão em palavras, não tem como, é uma marca apenas. Então, retorna para que isso possa ser dito no momento em que o sujeito tiver condições de dizer, né? E a questão da interpretação, porque se retorna para ser dito, para interpretar aquilo que ficou simplesmente marcado. Em 1914 também, né, ele vai dizer que repetir é recordar-se. Então, repetir é recordar-se. É recordar-se do quê? Do que ficou marcado. Nem sempre isso que ficou marcado encontra, como eu já disse, palavras para... e quando a gente fala de encontrar palavras, a gente está falando de uma elaboração. Enquanto não puder ser elaborado, vai se repetir. Porém, vamos pensar, aquilo que se inscreve como marca bem no início da existência do sujeito, não tem como encontrar palavras, porque diz respeito a um momento onde o sujeito não tem as palavras. Então, fica como uma marca e pode, portanto, retornar como marca, num só depois. Num só depois, a gente vai ver, trabalhando os textos lacanianos, a abordagem de Lacan sobre essa questão, retorna no sintoma, né? Mas vamos nos ater ao texto freudiano. Esse automatismo de repetição requer uma interpretação que consiste em dizer que a repetição não é senão uma maneira de recordar-se de alguma coisa, que a gente pode dizer que não está mais esquecida, mas recalcada. E os seus motivos obedecem ao princípio do prazer. O princípio do prazer como aquilo que busca uma estabilidade, como se fosse possível. O bebê, a partir do momento que ele está imerso no campo da linguagem, né, nesse campo simbólico, tudo que ele não tem é instabilidade. É instabilidade o tempo todo, né? Então, só quando houver a possibilidade de perlaboração, diz-nos Freud, que o recordar substituirá a repetição. Então, quando ele fala de perlaboração, é aquilo que retorna, por exemplo, numa análise, quando o sujeito vai, pelo trabalho de elaboração na transferência, né, substituir a repetição por uma recordar. Mas, no paciente, há, portanto, e não me digam que não existe resistência do lado do analisando. A resistência, que a gente fala que está sempre do lado do analista, ela comparece em relação a esse núcleo patógeno, como nos diz Freud, porque o sujeito não pode dizer aquilo que não tem palavras, que compareceu puramente no campo pulsional, né? Isso que não tem palavras comparece como um gozo, alguma coisa a ser conjurada. Em 1926, Freud vai tratar a repetição, né, a partir dessa ideia de uma resistência à significação, aquilo que não encontra palavras. Mas, em 1920, quando ele vai escrever mais além do princípio do prazer, ele vai dizer que a repetição situa-se ao nível
portanto, dos elementos mais primitivos da existência do sujeito, o que diz respeito, portanto, ao processo primário. Ele vai dizer que a repetição é a colocação em jogo, colocação em ato de uma compulsão que serve de obstáculo e, na verdade, faz barragem à pulsão. Afinal de contas, o que se repete? Antes de 1919, repetem-se as recordações, né, daquilo que ainda não tem palavras. Depois, ele muda, né? A gente sabe que ele vai mudar. A repetição vai mudar de natureza. Existe na vida psíquica uma compulsão à repetição que se coloca acima do princípio do prazer. O inconsciente não opõe aos esforços de cura nenhuma espécie de resistência. O inconsciente não resiste ao processo de humanase. Pelo contrário, ele insiste. Portanto, há uma insistência à repetição. Alguma coisa de profundamente conservadora, né, se mantém aí. Para definir a repetição, Freud vai dizer, né, que ela é fundadora do pulsional. E ele vai dizer, para além, acima do princípio do prazer, uma força, o automatismo de repetição, aparece mais originário, mais elementar, mais pulsional que o princípio do prazer que a ela põe à parte. Ele é independente, para além do princípio do prazer, é para além da significação, para além de todo racional. Eu vou parar por aqui, vou, da próxima vez, finalizar esse pequeno resumo da obra do Freud a propósito da questão da repetição. E depois eu vou entrar nas considerações de Lacan a respeito desse conceito. Até lá!